3. Nós vamos já cear. Capítulo 3, já eu te falo o versículo, mas por favor, eu quero, enquanto a gente abre aí, agradecer a toda a igreja pelo excelente trabalho que fizemos hoje, na Feira da Parangaba. Hoje, mais uma vez, tivemos a nossa segunda feijoada, uma feijoada que foi abençoada ali, foi poderosa. Tivemos, conseguimos vender tudo, né? E também a equipe que se mobilizou, uns ficaram aqui limpando, outros ficaram lá vendendo, outros levando, outros lá gritando, outros divulgando, outros entregando, e tudo funcionou, graças a Deus, e conseguimos, vendemos tudo, né? Não é fácil, quem pensa que é fácil não é, ralado. Lá é ralado, é sol na cara, de vez em quando vem uma nuvem, chove, é calor, é guerra, a gente ganha no grito, não é fácil, não é chegar lá e já, não, tem que ter fé, coragem, determinação, e a gente vence no grito mesmo, no grito de fé, mas no final deu certo, graças a Deus. A equipe é liderada pela irmã obreira Elisângela, a irmã Magda, que desde sexta, sábado, já começam a trabalhar, equipe que leva, equipe que monta, que bênção, graças a Deus, mais uma vez, demos mais um passinho para o nosso objetivo, que é a reforma da nossa fachada, e nós vamos conseguir, ainda esse ano, em nome de Jesus, amém? Mas eu quero dar uma forte salva de palmas para Jesus, por todos que se envolveram, que ajudaram, você que contribuiu, todos. Deus abençoe e multiplique grandiosamente em nome de Jesus. Curve sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós agora nos desprendemos de toda preocupação, nos desprendemos, Senhor, de toda ansiedade, nos desprendemos de todo sentimento negativo, de toda dúvida, de toda falta de fé. Pedimos que o Senhor agora venha ter liberdade para falar conosco. Liberdade, Senhor, para nos confrontar com a Tua palavra. Liberdade, Senhor, para nos ensinar a Tua palavra. Liberdade, Senhor, para falar conosco. Liberdade, Senhor, para nos fazer crescer. Senhor, que não seja eu a falar, seja o Teu Espírito Santo a dizer cada palavra, apenas seja um canal de uma espiritualidade de crescimento sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, nós assim oramos por fé e te agradecemos. Amém? Amém e amém e amém. Celular no silencioso, por favor, não perturbe aí. Iniciamos hoje uma série de mensagens chamada, dando sequência, né, que a gente vem falando, uma igreja que se move no sobrenatural. E hoje o meu tema é Em Busca do Sobrenatural. Estamos rumo a alcançar uma igreja que esteja fazendo a vontade de Deus, a experimentar aí o avanço, né, como a gente sempre fala, o avante renovação. Mas hoje eu quero falar sobre como experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Como experimentar? Falamos muito sobre a oração e sobre a prática da oração. Não muito sobre a oração, mas sobre a prática da oração. Sobre a vida de oração, a vida prática. E é realmente a primeira coisa de se alcançar o mundo espiritual, de se mover no mundo espiritual e alcançar o sobrenatural, se começa pela oração, se passa pela oração. Sem oração, não se vai a lugar nenhum e nunca, jamais podemos deixar de praticar a oração.
E a segunda coisa que a igreja precisa para experimentar esse mover de Deus. É importante saber que enquanto vivemos no natural, enquanto nós, como igreja, vivemos no natural somente, nós nunca realmente vamos ser cristãos de verdade. Enquanto vivermos no natural, não passaremos de um mero grupo religioso. Um mero grupo que se reúne, pode ser muito bonitinho, muito bem ensaiado, muito bem feito, muito arrumado, muito cheiroso, muito bonito, todo mundo legal, gente boa, todo mundo se ama, se abraça, mas enquanto estivermos vivendo somente no natural, não passaremos de um grupo religioso. E a última coisa que Deus quer é que nós apenas sejamos um grupo religioso. Porque igreja é muito mais do que isso. Igreja é muito mais do que uma multidão que se reúne, ou um grupo que se reúne, uma comunidade que se reúne para praticar cultos, para praticar estratégias, para cantar, para louvar, para se reunir. É muito mais do que isso. Há um diferencial que só a igreja tem, e esse diferencial chama-se sobrenatural. Eu preciso sempre falar que há dois mundos. Que a igreja é a única instituição que se move em dois mundos. O mundo natural, porque somos ainda físicos, estamos ainda numa matéria, estamos ainda morando nesse vaso de barro, que é o nosso corpo. Mas isso não quer dizer que nós estejamos somente aqui na terra, no mundo natural. A igreja é a única instituição que trabalha nesses dois mundos. O mundo natural, mas também faz parte da igreja viver na ativação do sobrenatural. A igreja também, ela tem que viver ou se mover, como a gente chama melhor, se mover no sobrenatural, no mundo sobrenatural. E aí eu te faço algumas perguntas para a gente começar. Será se como igreja devemos viver só no natural? Sem experimentar nada de sobrenatural? Será se é o certo você, que se diz que é a igreja de Jesus, passar a sua vida inteira congregando num lugar e não experimentar o sobrenatural de Deus apenas no natural? Apenas fazer parte de um culto bonito, de uma organização legal, e nunca ter uma experiência no mundo espiritual, algo que te traga, que te eleve espiritualmente falando e que te deixe marcas espirituais? Será se como igreja nós devemos aceitar viver numa comodidade de tal forma que às vezes a gente vive tão acomodado que neutraliza a nossa fé, que a nossa fé ela é neutralizada, que não faz nem cosquinha no inferno? Será se é isso que Deus quer de nós? Sermos cristãos ou crentes que não faz nenhum estrago no inferno? Será se é para isso que Deus nos chamou? Como está a nossa espiritualidade? Durante esses próximos domingos eu quero justamente refletir com você sobre isso. Como está a sua espiritualidade? Como está as suas experiências espirituais com Deus? Se eu te desse agora uma folha de papel, para cada um aqui uma folha de papel e uma caneta, e eu pedisse para você listar 1, 2, 3, e você listasse ali as experiências espirituais que você já teve com Deus depois que você chegou na igreja, você teria quantas? De quanto seria a sua lista? De que número iria a sua lista? Ou se de repente você nem lista teria para escrever? Isso é sério. Nós estamos diante de uma ceia. E o que eu tenho para apresentar ao Senhor diante da ceia? Um dia, todos nós vamos ser chamados para um julgamento, chamado julgamento do trono branco. Isso a gente aprende nas terças-feiras. Um dia, todos nós vamos comparecer diante de um julgamento.
E nós vamos ter que apresentar a Ele uma prestação de contas. Não é a salvação. A salvação nós já vamos ter ganho por Jesus. Mas um dia nós vamos chegar lá diante do Senhor, e o Senhor, nesse julgamento, vai cobrar de nós. O que você tem para me oferecer? Quais são as experiências que você teve comigo, que você promoveu, que você viveu, que você tem para me apresentar? Nós não podemos de forma nenhuma apresentar o Senhor. Não, Senhor, eu fui para o culto. Às vezes eu faltava, mas eu fui. Não, Senhor, eu cantava, eu orava, eu pregava, eu tocava, eu segurava a sacola da oferta, ajudava o líder de célula. Será que é isso? Ou é só isso? Não estou desprezando isso, porque isso é importante, mas será que é só isso? É só isso? Será que não tem algo no mundo espiritual me esperando, ou que eu tenho que viver? Eu quero justamente mexer com a tua inteligência para você entender que há no mundo espiritual coisas para fazer que talvez nós estamos deixando de viver. Por sermos ainda tão naturais, ou talvez até carnais. Se eu te perguntasse qual foi a sua última experiência com Deus, se eu te chamasse agora, se eu escolhesse aqui 5 pessoas para contar a sua última experiência com Deus, se eu escolhesse, não estou chamando não, se eu escolher aqui aleatoriamente 5 pessoas para me dizer aqui no altar quais foram as suas, ou a sua, pelo menos uma, última experiência com Deus, o que você me diria? Talvez eu faça isso, deixa eu ver se eu faço. Aleatoriamente, chamar aqui, vem cá, pegar pelo seu braço, trazer você aqui, me conte aqui a sua experiência que você teve com Deus, a última, me conte. Não, eu assisti uma série. Não, eu vi no Instagram uma mensagem que dizia assim. É isso. Talvez nós reclamamos porque não temos ainda encontrado tantos milagres, tantas coisas coisas novas que nós queremos viver, mas provavelmente nós não temos buscado o sobrenatural de Deus. Ou talvez estejamos nos acomodados no natural. O mundo espiritual, gente, ele é ativado. Deixa eu te falar, o mundo espiritual, ele é ativado. Na hora que você ativa, ele funciona. Ele retorna. É como, ali nós temos aqui um quadro de energia. Né? Aquele quadro ali tem uma chave geral. Se a gente desligar ali, para. Toda a energia que circula aqui dentro desse prédio, para. Se eu quiser que ela circule novamente, que ela funcione, que ela movimente, que ela seja real, eu preciso ir lá e ativar a chave geral. Quando eu ativo essa chave geral, tudo volta a funcionar, tudo acontece. A vida espiritual também é do mesmo jeito. Eu e você não podemos viver com a nossa chave geral desligada, no off. Eu não posso passar a minha vida toda dentro de uma igreja e viver com a minha chave espiritual desligada. Como está? Mesmo jeito. E aí? Só luta. E aí? Oh, provação. Qual foi a bênção? Qual foi a vitória? Ai, só luta. Luta todo mundo tem. Mas qual é a experiência que você teve na luta? Qual foi a experiência que você teve na prova? Prova é normal, a vida é prova. Viver é prova. Quando a gente sai da barriga da mãe da gente, se a gente não chorar, a gente já leva logo uma mãozada do médico para começar a chorar. Ou não é? Se a gente sair calado, o médico já olha assim, epa, não chorou por quê?
Mete a palmada nele. Pá, pá, pá. Chorou não? De novo, pá, pá. Enfia um cano no nariz dele. Faz esse menino chorar. Porque a gente já nasce para chorar. Essa é a realidade. Prova, problema, isso é normal. A grande questão está do que eu faço no choro, do que eu experimento no choro, aonde eu vou me mover no choro, o que é que o choro vai me fazer crescer, aonde é que no choro eu vou vencer, ou o que é que eu vou fazer com aquele momento de choro, ou eu vou passar a vida toda chorando. O que me falta às vezes é ativar a minha vida espiritual. E agora, como igreja, eu quero dizer que uma igreja que não experimenta o sobrenatural é uma igreja incompleta. As igrejas hoje têm nas suas mais variadas atividades. A nossa, coitadinha, é uma igreja pequena. Mas igrejas hoje tem tudo. Aqui não tem espaço, mas tem ministério de dança, teatro. A lista é grande. A lista é grande. Hoje a moda é painel de LED, né? Eu fui para a Expo Evangélica essa semana e lá tinha umas propagandas dos painel de LED. Eu fui ver o preço. Olha, quanto é esse painel de LED? O painel de LED mais ou menos desse tamanho aqui, bem maior um pouquinho. Quanto é esse painel de LED? 40 mil. Eu digo, vala-me Jesus. As igrejas tudo correndo para o painel de LED, tudo muito bonito, tudo muito show, tudo muito bom. Legal, parabéns, conforto. Tem igreja que tem ônibus para ir pregar, né? A pessoa vem no ônibus de graça. Tem escolinha. Em São Paulo tem igrejas, nos Estados Unidos tem igreja que é um shopping. Você vai para a igreja, você vai andar nas lojas, fazer compras. É igual um shopping, do tamanho de um shopping. Aí depois você vai para o culto. Legal, muito bonito, maravilhoso. Tudo que for bom para a glória de Deus, amém, glória a Deus. Agora, se nessa igreja não tem mover sobrenatural, essa igreja será incompleta. Ela pode ter o que tiver, ela pode ter atrativo que tiver, ela pode ter a beleza que tiver, ela pode ter o grande pregador que tiver, os grandes cantores, ela pode ter os grandes tudo. Se ela não tiver a ação sobrenatural, essa igreja sempre será incompleta. E quando eu estou falando igreja, eu não estou falando a instituição. Eu estou falando pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte: se você não provar do poder de Deus, você nunca será um cristão, um crente realmente de verdade. E a Bíblia deixa isso muito claro. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios aqui, e o que eu vou ler para você é uma oração de Paulo. Numa oração que ele faz pela igreja de Éfeso, aos Efésios, ele deixa isso bem claro do que uma igreja é formada. Vamos ler a partir do versículo 14, por favor. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Olha só, ele está orando. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Presta atenção, vamos lendo e vamos entendendo. Ó. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja tem que ter. Poder, repita comigo, poder. Não está falando de poder no mundo, poder de mídia, poder político, não. Que poder é esse? Está aqui, ó. Mediante o seu Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo. Mediante o seu Espírito Santo, aonde? Aonde? No homem interior. Você consegue extrair daqui a lição que o apóstolo Paulo está falando? Ele está simplesmente dizendo o seguinte: olha, eu estou orando porque o meu objetivo, ou o objetivo da igreja é o seguinte: a glória de Deus te fortaleça com poder, mediante a ação do Espírito Santo no seu interior.
Ou seja, pode ter tudo no exterior, pode ser tudo lindo, tudo bonito, tudo maravilhoso, mas se o Espírito Santo não mudar aqui dentro, não adianta, eu não serei completo. A obra completa de Deus é a ação extraordinária dentro de nós. Não é eu vir para a igreja e ter isso, ter aquilo, ou até mesmo eu ficar rodando, como muitas igrejas têm, ficar rodando, cai, eu jogo aqui o meu paletó e vocês caem tudinho, e ficar todo mundo machucado, e ficar todo mundo rodando, feito uns patos doidos. Não é isso. É uma transformação vinda de um poder que é agido pelo Espírito Santo no interior do ser humano. Aí ele continua dizendo, 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, depois que o Espírito Santo trabalha em mim, ele me faz viver o quê? Firme numa fé, ninguém me tira dessa fé, e junto com essa fé eu estou o quê? Arraigado, alicerçado, junto com o meu irmão em amor. Aí eu vou praticar o quê com o meu irmão? O amor. Observe que há uma ordem. O Espírito Santo vem e trabalha dentro de mim. Quando ele trabalha dentro de mim, ele me dá uma firmeza de fé. E quando eu tenho essa firmeza de fé, eu passo a viver em amor com os meus irmãos. É uma cascata de transformação que vai acontecendo. E aí ele continua no 18. A fim de quê? A fim quer dizer com o propósito de quê? Poderdes compreender com todos os santos. Que santos são esses? Com todos os santos, que santos são esses? É o José? É o Pedro? Não, é os santos. Não é os santos da religião católica. Os santos que ele está falando aqui são os nossos irmãos. Você é um santo. O seu irmão que está do lado, que aceitou Jesus, também é santo. Com todos os santos, qual é olha a figura de linguagem que Paulo vai explicar aqui, olha, sobre o sobrenatural. Qual é a largura, lê comigo, largura, comprimento, altura e a profundidade de Deus. Olha, ele explica, Paulo está explicando o seguinte, ele está trazendo uma visão, ele está dizendo que quando esse poder é ativado na nossa vida, nós chegamos a um nível espiritual tão grande que nós entendemos Deus nas 3 dimensões ou nas 4 dimensões. Isso é profundo. Isso fala de relacionamento com Deus. Isso fala de, largura, comprimento, altura e profundidade. Eu poderia dizer que é você ter experiências nas 4 dimensões com Deus. Continua. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, ou seja, que está acima do entendimento humano, que é algo experiência, não é só entendimento, não é só letra, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Plenitude de Deus é o quê? É algo completo. Não é você não foi só liberto do vício do cigarro, não. Você foi liberto de outras coisas, você foi curado de outras coisas, você foi transformado de todas as outras coisas. Isso é a totalidade, isso é a plenitude. Plenitude fala de uma obra completa. Não é você vir para uma igreja e dizer, olha, eu vim para essa igreja, e depois que eu vim para essa igreja, já melhorou tanta coisa na minha vida, olha, já alcancei tanta graça. Deus não quer só isso. Deus quer a total plenitude do seu poder em nós. Isso fala de uma mudança total, que, claro, não é da noite para o dia, mas que nós temos que chegar a alcançar. Ao ponto de você olhar para você há tantos anos atrás e dizer assim, era outra pessoa. Não sou mais eu. Não, eu não sou mais essa pessoa. Quando eu cheguei aqui, eu era assim, 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 assim. Hoje o Senhor me transformou completamente. Hoje eu sou uma nova criatura, uma outra pessoa. Mudou de dentro para fora. Isso é a total plenitude de Deus. Amém? Encerrando.
Ora, 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. No final, Paulo vai dizer assim, sabe por quê? Porque o Deus que eu estou te pregando, que eu estou te falando, ele é infinitamente capaz de fazer mais do que o que você pede, mais do que o que você pensa. Ou seja, tudo aquilo que nós desejamos de Deus, ele quer fazer infinitamente mais. Você tem pedido algo a Deus? Você tem pedido? O Senhor quer fazer muito mais daquilo que você está pedindo. O Senhor quer te levar a um lugar muito mais além do que aquilo que você deseja. Isso é o desejo dele, isso é o sobrenatural de Deus. E quando falamos de sobrenatural, eu estou me referindo às obras extraordinárias de Deus que vão além do que os nossos olhos veem. O que Deus quer fazer na tua vida é você vai enxergar coisas que você jamais pensou em enxergar. Você vai viver situações na tua vida que você jamais imaginou viver. Você vai passar por coisas na tua vida que você jamais imaginou passar. E Ele nos chama a viver essa vida de poder. Esse extraordinário que eu estou falando é um poder que atinge a nossa vida, que nos impacta no nosso interior, e o impacto é tão forte que é capaz de impactar quem está do nosso redor. É capaz de impactar quem está na nossa casa. É capaz de impactar a sua família que mora com você. É capaz de impactar quem trabalha contigo no dia a dia. É capaz de impactar até quem mora perto de você. É uma transformação total que vem, explode de dentro para fora. Abre aí em João 14, 12. Evangelho de João 14, 12. Olha o que próprio Jesus fala do que ele quer fazer, ou do que ele prometeu. É uma promessa de Jesus. João 14, 12. João 14, 12. Em verdade vos digo, quem puder ler comigo, que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Olha a promessa de Jesus. Olha o que ele nos garantiu, que nós faríamos obras maiores do que o que ele fez. Jesus fez muito milagre? Sim ou não? Jesus ressuscitou morto, curou leproso, abriu os olhos do cego, abriu a boca do mudo. Jesus tirou pessoas do pecado. Jesus libertou demônios das pessoas. Sabe o que ele diz? Que vocês vão fazer mais do que o que eu fiz. Obras maiores vocês farão. Porque Jesus diz, eu não vou ficar muito tempo. Eu só vou ficar 3 anos, só ficou 3 anos e meio aproximadamente. E foi para o Pai. E ele disse, vocês vão ficar mais tempo, por isso vocês vão fazer obras maiores do que a que eu fiz. Isso fala de quê? Sobrenatural. Isso fala da vontade de Deus, que eu e você vivamos, nos movamos no mundo sobrenatural. E o que é que eu vou fazer? Entender isso. Viver isso. Crer nisso. Receber isso, deixar isso entrar na minha vida e deixar de ser um ser humano natural. Deixar de ser um crente totalmente natural. Aí lá em Atos 1:8, ele vai dizer, antes de subir, ele vai dizer, mas recebereis poder. Todo mundo sabe, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí ele falou, recebereis o quê? É Atos 1:8. Recebereis o quê? Poder.
O extraordinário de Deus se move pelo poder de Deus. Deixa eu falar bem claramente para você poder entender. Sabe o que é que tu está fazendo aqui? Sabe qual é o motivo por que você está aqui? É porque Deus quer te dar poder. Não é para você ser um mero espectador de culto. Não, é para você viver, beber do poder de Deus. E esse poder circular dentro de você, como circula o seu sangue. Esse poder entrar dentro de você, como entra o ar que você respira. A vontade de Deus é que nós tenhamos esse poder dentro de nós. Para quê? Para testemunhar Ele às nações. Resumindo, ser igreja é ter poder. Ser crente é ter poder dentro de você. Para lá na tua casa, quando manifestar um demônio na rua, você, não, peraí. Manifestar um demônio lá, está quebrando tudo. Não, peraí. Calma, pode deixar a multidão lá querendo segurar o homem, todo mundo segura para lá, e 10, 15 pessoas segurando, e você chegar, com licença, eu posso orar aqui? Dá licença, afasta aqui, e quando você chegar lá, o demônio olhar, cair no chão, e você com toda humildade dizer, demônio, desde palhaçada, em nome de Jesus, eu te ordeno, sai! E a pessoa, muito obrigado. Glória a Deus. Isso não é para pastor somente. Isso não é para quem fez curso de teologia. Isso não é para quem é formado na faculdade de teologia. Não, isso é para quem tem poder. Isso é para quem crê, isso é para quem é igreja, isso é para mim e é para você. É direito. Pastor, mas eu não sei a Bíblia, eu não sei nem ler a Bíblia. Não é para questão quem lê, quem não lê. A questão é quem crê. Porque a vontade de Deus já é. Deus já quer. Se Deus quer, está faltando o quê, pastor? A parte de Deus ele já fez. Sim ou não? Fez ou não fez? Está aqui a prova. A parte de Deus está aqui. Ele já deu o filho dele veio, rasgou o véu. A Bíblia diz que ele rasgou o véu. Quando ele morre, o véu se rasga. Todo o empecilho que tinha do sobrenatural acontecer naquele momento é rasgado. O sangue, quando desce na cruz do Calvário, Satanás ali, a morte é vencida, as doenças são curadas. A Bíblia até diz que quando Jesus, naquele momento que ele morreu, muitos sepulcros se abriram, houve terremoto, os sepulcros se abriram, muitos mortos se levantaram. Por quê? Porque naquele momento foi liberado uma bomba atômica espiritual do sobrenatural de Deus sobre a humanidade. Eu estou te mostrando que tem um poder na nossa mão. Eu estou te mostrando que tem um poder à sua disposição. E muitas vezes nós ficamos de braço cruzado, sem fazer nada, sem ativar, sem mergulhar de cabeça. Muitas vezes nós não fazemos nada. E a vontade de Deus é nos dar esse poder para a gente ser testemunha. Naquele tempo era na Judéia, Samaria, nos confins da terra. Hoje é na sua casa, dentro da sua família, no seu casamento, no seu convívio com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seus pais, na sua rua, no seu quarteirão, na sua célula, na sua igreja, na sua cidade, no estado, no Brasil, no mundo, aonde Deus mandar. Entenda que isso é ser igreja. Então eu te digo, se você está até hoje no convívio de uma igreja e ainda não recebeu esse poder sobrenatural, saiba que ainda falta muito para você ser um cristão de verdade. Eu não estou falando isso para te humilhar, eu estou falando isso para te mostrar o quanto você tem que ativar o mundo espiritual ao seu favor. E
E isso, a notícia mais maravilhosa disso, é que Deus quer. Deus quer. Deus quer te encher de poder. Deus quer fazer pelas suas mãos milagres. Deus quer fazer pela sua boca transformação na vida de muitos. Deus quer fazer por você que muitas pessoas conheçam o poder de Deus. Deus quer te usar para que uma multidão seja ganha para o reino de Deus. Deus quer te usar poderosamente na vida de crianças, jovens, adolescentes, idosos, órfãos, viúvas. Deus quer te usar na vida de presidiários. Deus quer te usar na vida de pessoas que estão no mundo espiritual da perdição, da macumba, da feitiçaria. Deus quer nos usar poderosamente nessa terra. Eu vou encerrar mostrando algumas atitudes que são determinantes para que isso aconteça. Pastor, tudo bem, entendi até agora. Como que eu faço para o sobrenatural de Deus se manifestar? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar para o sobrenatural de Deus, para eu viver o sobrenatural de Deus, para eu receber esse sobrenatural de Deus na minha vida? Eu vou pular aqui o básico, que o básico todo mundo já sabe, que é aceitar Jesus como seu Salvador, se arrepender dos seus pecados. Isso aí todo mundo já sabe, eu creio. A maioria já sabe. Entregar a vida a Jesus. Se você não entregou, entregue hoje. Mas algumas atitudes como igreja. Estou falando como igreja. Observe que a gente está pensando como igreja, que vai avançar. Como igreja, algumas atitudes que aí nós temos que tomar como igreja para viver no sobrenatural. Vamos lá. Primeiro, não poderia ser vida de oração. Prática de oração. Tiago 5,16 vai dizer: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa. Diz que tem um ditado que mais ou menos assim, não é um ditado não, uma realidade que fala que a rainha da Inglaterra, certa vez, ela disse: eu enfrentaria qualquer exército inimigo, mas eu tenho medo de um homem e uma mulher de oração. Eu não tenho medo de nenhum exército inimigo, mas de um homem e uma mulher de oração, eu paro para pensar. Porque um homem e uma mulher de oração é capaz de mover o sobrenatural. Está aqui a prova. Está aqui a prova. Subiu aqui a prova no instante. Subiu aqui em cima agora a prova do que o mover de oração é capaz de fazer, do que uma igreja que se reúne, que dobra o joelho no chão, que chora, que derrama lágrima, que coloca a cara no pó, é capaz de mover no sobrenatural. E estou pregando, estou mostrando a prova. No ditado popular, mata a cobra, mostra o pau e mostra a cobra morta. E Deus é tão bom que não me deixa mentir, que confirma, está aí a prova. Quantas vezes nós oramos, chamamos? Só que às vezes, eu tenho que entender que eu não posso orar só quando está tudo difícil. Estava conversando com os meninos aqui, estava dizendo: pastor, às vezes acontece isso. Quando é uma situação, aí a igreja se reúne para orar. Mas quando está tudo bem, aí vem: relaxa. Não vou orar não, que está tudo bem, tudo tranquilo. Ei, então teu entendimento sobre oração está totalmente errado. Então quer dizer que você só ora quando está morrendo? Está errado. Isso é uma oração interesseira. A oração é a chave que abre as portas do sobrenatural de Deus. Tudo na vida tem chave, tem ou não tem? Você tem uma chave aí? Eu tenho um bocado ali, bem uns 30. Tudo na vida é chave. Você vai sair daqui, vai para casa, pega o carro, chave. Pega a moto, chave. Chega em casa, abre o portão, chave. Abre a porta, chave. Chega amanhã no trabalho, mais chave. Tudo é chave. Oração é a chave que abre o mundo espiritual a nosso favor. Se nós não criarmos uma cultura de oração, nós estamos ferrados. Mas é um desafio, meu irmão. Uma igreja que não ora é uma igreja que não experimenta o poder de Deus. É um desafio grande da nossa igreja formar uma cultura de oração.
Às vezes na oração, uma oraçãozinha só, não estou falando de uma vida de oração que é para ser uma vida de oração, mas às vezes uma oração pergunta, cadê fulano? Ô, fulano, por que você não veio para a oração? Não, é porque eu não faço parte. Como assim? E é um time de futebol agora? E é uma torcida organizada? Oxente. Oxi. Quando uma pessoa é natural, ela não vive sem oração tranquilamente. Mas uma pessoa que vive no sobrenatural, ela sente falta de oração. Quem é convertido não consegue viver sem oração. Sem prática de oração não vamos a lugar nenhum. Jamais vamos deixar de cultivar uma vida de oração intensa e constante nessa igreja, individualmente como coletivamente. Então a primeira coisa para mover o mundo espiritual ou sobrenatural a nós como igreja é vida de oração. Segundo, vida de concordância. Primeiro nós precisamos orar. Primeiro nós precisamos estar juntos em oração. Tudo em oração, tudo. Segundo é vida de concordância. Olha o que diz Mateus 18. Mateus 18, 18, 19. Mateus 18, 18. Mateus 18, 18. Junto com a oração vem a concordância. Mateus 18, 18. Lê comigo, rapidinho. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, 19, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aqui está incluído, reunidos em concordância, não é reunidos em discordância, reunidos em concordância em meu nome, ali estou no meio deles. As palavras de Jesus são simples, rápidas e objetivas. Uma igreja que vive em concordância, vence tudo. Uma igreja que vive em concordância com a sua liderança, por exemplo, está pronta para experimentar níveis de crescimentos espirituais e grandiosos. E o que é concordância, pastor? Concordância não é sermos iguais. Presta atenção. Concordância não é gostar das mesmas coisas. Você pode torcer vozão, o outro pode torcer leão, o outro pode torcer ferrinho, o outro pode ter raiva de quem torce. Concordância não é ter os mesmos gostos. Concordância não é gostar das mesmas coisas. Mas concordância é ter um só pensamento, ter uma só visão, um só objetivo, numa mesma direção. Por exemplo, como igreja, estou falando como igreja local, presta atenção, igreja local tem uma direção, amém? Toda igreja tem uma direção. Presta atenção isso aqui para mim, por favor, olha para cá. Toda igreja tem uma direção. Quem dá a direção? O Espírito Santo dá a direção, mas ele dá a direção ao líder da igreja. E nessa direção ele dá um alimento para a igreja. É uma direção. Toda igreja tem uma direção. Está todo mundo indo para o céu, tá? Mas tem uma direção, porque tem um tratar de cada igreja local. Então, a igreja que vive em concordância é uma igreja que está caminhando debaixo da mesma direção. Embora eu sou diferente de você, eu gosto de doce, o outro gosta de salgado, o outro gosta de amarelo, o outro gosta de azul. Não interessa, isso não importa. Nós temos as nossas particularidades individuais, mas todos estamos caminhando o mesmo passo debaixo de uma só direção. Por isso que é importante você se definir dentro de um corpo. Por isso que Paulo fala de corpo. Corpo é um conjunto de membros diferentes, mas que todos têm a mesma direção. Ou seja, eu estou aqui, eu quero ir para acolá, pegar aquela cadeira, está todo mundo,
O cérebro dá a ordem, ó, vamos lá, caminha aqui 5 passos e pega aquela cadeira. Vamos lá? Ok, aí o cérebro libera os instintos. Aí o pé começa a andar. Um vai na frente, o outro vai atrás. A mão vai se mexendo e já vai se preparando para pegar a cadeira. Chega bem aqui, o instinto vem do braço, vem para cá, do cotovelo, vem para a mão, os dedos se unem, pega a cadeira, os pés voltam para cá, todo mundo junto com a cadeira na mão, segurando sem soltar, até trazer a cadeira para cá. Todos são diferentes. Mas todos fizeram um só trabalho, num só comando, numa só direção. Amém? Vocês conseguem entender isso, sim ou não? Sim? Quando a gente vive pulando de igreja em igreja, o que acontece? Você chega lá numa igreja, tem uma direção. Aí você vai na outra, tem outra direção. Aí você vai na outra, tem outra direção. Aí você vai na outra, tem outra direção. Aí você não está em direção nenhuma. Você não vai avançar para lugar nenhum. Você não vai chegar em lugar nenhum. Esse dia eu estava perguntando aqui a uma pessoa, você estuda em quantos colégios? Eu estudo só em um. Por quê? Porque cada colégio tem uma metodologia de ensino. Já pensou se nós estudássemos em 5 escolas ao mesmo tempo? A gente ia ficar doido, e eu não ia. Porque cada um ia falar de uma forma diferente, cada um tinha a sua metodologia de ensino. Não estou aqui proibindo ninguém de visitar uma igreja, não, mas se você é dessa igreja, você tem que se decidir. Não, eu sou dessa igreja, então eu tenho que caminhar junto com a minha igreja. Na direção que Deus está dando à minha igreja. Amém? Vocês conseguem entender? Isso é concordância. Nessa concordância, a gente ativa o sobrenatural de Deus. Uma igreja que vive em concordância é uma igreja poderosa. Lembra quando Deus disse assim para escolher 12 espias? Quem lembra da história que Deus mandou 12 espias lá para a terra prometida? Mandou os 12 espias vigiar lá a terra prometida dos inimigos que Deus tinha prometido para eles. Quem lembra? Quem sabe disso? Dos 12 espias, sabe? Foram 12. Os 12 passaram lá uns dias, voltaram e teve uma divisão. Teve ou não teve? Quem sabe da história? 10 concordaram com uma coisa e 2 concordaram com a outra. 10 concordaram que não ia conseguir vencer, que tinha que ficar aqui. 2 disseram, nós vamos vencer, Deus é conosco, nós vamos continuar. Foi o que aconteceu. Quem prevaleceu? Os 10 ou os 12? Os 10 ou os 2? Os 2 prevaleceram. Os 10 morreram no deserto. Não entraram na terra prometida. Os 12, dos 12, 2 somente entraram. Porque os 2 estavam em concordância com a vontade de Deus. Entenda como isso é importante. 10 voltaram dizendo que havia gigantes. 2 disseram, não, nós vamos entrar lá e nós vamos vencer. Sabe, vou dar um parênteses aqui sobre essa questão da concordância. Ela é tão poderosa. A concordância é tão poderosa, é tão poderosa, é tão poderosa, que eu queria te lembrar de um segredo. Acho que você já sabe. Se não sabe, preste atenção. Pega essa. Não há nada melhor do que a concordância de 2 pessoas. Quando Jesus fala aqui que se os 2 ligarem na terra, será ligado no céu. 2 ligar na terra, será ligado no céu. Jesus está falando da concordância de 2 pessoas. Sabe uma concordância poderosa? Você já se tocou aí o que é que eu estou falando, né? Sabe uma concordância poderosa que atinge e destrói o inferno? Concordância entre marido e mulher. Você quer imaginar uma concordância que rasga o inferno e traz o sobrenatural de Deus para dentro de uma casa? Concordância entre marido e mulher. Quando os 2 não têm sintonia, não têm concordância, o inferno prevalece. Quando os 2 entram em acordo e dizem assim, vamos concordar com tal coisa e vamos orar junto naquilo ali, meu irmão, Satanás começa a tremer as canelas de medo. Porque ele olha e diz assim, com esses 2 aí eu não vou conseguir. Porque eles estão vivendo um princípio bíblico chamado princípio da concordância. E é uma das coisas que eu mais ensino aqui, é uma das dificuldades que eu mais tenho, fazer casais orarem juntos. Eu não vou perguntar para não envergonhar. Porque se eu mandar ficar de pé os casais que oram junto, eu posso estar envergonhando. Mas uma das coisas mais difíceis que tem de se conseguir fazer é um casal orar junto com o outro. Só viver esse princípio que Jesus está falando é difícil.
Aí depois reclama que isso, que aquilo, não acontece isso, não acontece aquilo. Uma coisa simples. Está aqui, eu acabei de ler para você. Ó. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem ser-lhes-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Tu acha que esses dois aqui que ele está falando é quem? É o teu amigo? Lá que tu joga bola com ele, é com ele que tu tem que concordar. Ei, mas vamos concordar assim, ó. Eu vou pela direita, tu vai pela esquerda, tu chuta, eu cabeceio, faz o gol. Interessante que tem marido que consegue concordar isso com os amigos do futebol, mas dentro de casa ele não consegue concordar com a esposa. Ele consegue fazer isso com os amigos do futebol. A mulher consegue fazer isso com as amigas dela. Ei, mulher, vamos fazer o seguinte, tal dia vamos para o shopping, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer um curso, vamos fazer não sei o quê. Ela consegue concordar direitinho com as amigas, mas com o cabeção do marido ela não consegue. Por isso que não experimenta sobrenatural de Deus. Ei, Deus está falando de família. Jesus já está dizendo dentro de casa, marido e mulher têm que concordar com as mesmas coisas. Não é o que eu quero, não é o que tu quer, é o que Deus quer para nós. Amém? Você consegue entender isso? Você consegue viver isso? Você consegue deixar isso entrar no teu coração? Você consegue pegar os dois assim, bater a cabeça com o outro assim, um dia vamos deixar de ser cabeçudo e vamos viver em concordância a partir de hoje. Vamos viver em concordância a partir de hoje. Quando vocês fizerem isso, o inferno vai começar a rachar. Porque ele vai dizer, eu não posso mais com esses dois. Os filhos deles vão crescer poderosamente. Os netos deles vão vir para a terra poderosamente. Eles vão levantar uma geração poderosa. Porque em concordância, ninguém consegue vencer ninguém em concordância. E tudo começa na oração. Como Deus quer ver casais juntos orando de madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, não importa o horário, aos pés da cama, os dois ali de mãos dadas, concordando, o sobrenatural vai acontecer naquela casa. É assim que a gente vence as coisas. É assim que a gente vence as nossas guerras. É assim, é em concordância. Amém? Continuando. Vida de renúncia. Outra coisa que eu preciso para mover o sobrenatural. Vida de renúncia. Repita comigo. Vida de renúncia. Eu não tenho tempo para me estender, mas eu preciso renunciar. Pelo menos 3 coisas. Primeiro, o pecado. Repita, pecado. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa renunciar ao pecado. É pecado? É pecado. Pecado nunca vai deixar de ser pecado. Entenda isso. Pecado é uma regra básica da Bíblia. Pecado sempre foi e sempre será pecado. Não tem esse negócio de, mas isso aí era pecado no tempo de Jesus. Hoje não é mais pecado não, deixou de ser pecado. Não. Pecado é pecado e sempre será pecado. Pecado não se moderniza, pecado não se atualiza. Pecado é pecado e sempre será pecado. Por exemplo, me diga uma coisa que é pecado, sempre foi e sempre será pecado. Começa com M, começa com men, termina com tira. Mentira sempre foi pecado e sempre será pecado. Nunca mentira vai deixar de ser pecado. Então eu tenho que renunciar. Mentira, peraí, mentira é mentira. Quem é de Deus não mente. Quem é de Deus não mente. Entendeu? Eu tenho, renuncie. Você sabe o que tem que renunciar. A Bíblia nos manda abandonar o pecado e viver uma vida de santidade. Isso aí inclui o quê? Arrependimento, mudança de comportamento, busca de uma vida pura, todo dia. Eu não sou perfeito? Eu não sou perfeito, mas eu vou lutar todo dia para renunciar ao pecado. Renunciar ao pecado é igual tirar um cururu de dentro de casa. Quem já expulsou cururu de dentro de casa? Antigamente tinha uma chuva forte e dava muito cururu, não é? Você sabe o que é cururu? Você sabe o que é? Sim ou não?
Cururu é um sapo desse tamanho, né? Feio, bicho horrível. Pesa mais ou menos 2 quilos. Ô, bicho nojento. Na época do inverno, aqui principalmente tinha muita lagoa, né? Hoje o Ceará ali tinha muita lagoa, muito brejo. Era os cururuzão, os bichos vinham pulando. E você tinha que fechar a porta, porque senão ele vinha pulando, pulando até entrar dentro de casa. Era ou não era? E o bicho era nojento. E a gente, quando era menino, era mal, tacava sal nas costas dos pobres, os pobres chegam a sair queimando, que o sal queima as costas dele. Chega a ficar... Shhh. O pecado é igual o cururu. Ele sempre vai voltar para bater na nossa porta, e a gente sempre tem que tacar a porta na cara dele. Você pode ter 50 anos dentro de uma igreja, ele, uma hora ou outra, o cururu está lá querendo entrar de novo na sua porta. Você pode ser pastor, bispo, apóstolo, semideus, você pode ser o que for, ninguém está livre do cururu batendo na sua porta, que o bicho é desgraçado. Você pode ter teologia, escatologia, o que, qualquer dia que você tiver, o cururu sempre vai bater na sua porta, o cururu do pecado. E a gente tem que sempre renunciar ao pecado. Outra coisa que eu preciso renunciar, as coisas mundanas. As coisas mundanas nos afastam de Deus. O que é uma coisa mundana que nos afasta de Deus? Vou te dizer um exemplo. O amor ao dinheiro, por exemplo. O amor às coisas materiais, por exemplo. O amor a uma porcaria dessa aqui, que hoje a gente é dependente disso aqui para tudo. Se você se apegar a isso aqui, amar isso aqui mais do que a Deus, isso aqui é uma coisa mundana. Isso aqui não é do céu. Lá no céu não vai ter isso aqui. A gente tem que usar, a gente tem que se apossar, mas a gente não pode amar isso aqui. Isso aqui que eu falo é o aparelho e tudo que está aqui dentro. Isso é uma coisa mundana. Não é do céu não, pastor. É não, lá no céu não vai ter não. Vou logo te dizendo, viu? Ah, meu Deus do céu, pastor. E no inferno tem? Acho que a gente vai perguntar assim. No inferno tem? Porque no céu não vai ter, pastor. Pelo amor de Deus, não vai ter. Então desprende logo disso, porque lá no céu não vai ter. Se você quer ir para lá, já fica sabendo. Já fica sabendo. No céu nós seremos somente adoradores do Senhor em espírito e em... A palavra diz o quê? Em espírito e em... Não é em espírito e em Android, em espírito e em iOS, em espírito e em iPhone. Não, é em espírito e em verdade só. Não tem. Desapega logo, meu irmão. Se a gente não chegar e... Não, peraí. Chega. Stop. Hoje eu vou viver sem isso aqui. Porque lá no céu eu tenho que viver sem isso aqui. Renunciar a coisas do mundo que nós temos que renunciar. E outra coisa que eu tenho que renunciar, o meu eu. Jesus diz o quê? Aquele que quer me seguir, pegue a sua, completa, pegue a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. E venha atrás de mim. Viver para Cristo significa morrer para nós mesmos e permitir que Ele reine em nossas vidas. Isso é renúncia do próprio eu. Você quer viver o sobrenatural? Renuncie a si mesmo. Renuncie. Ah, mas eu estou cansado. Mas às vezes a gente tem que renunciar ao cansaço. Às vezes a gente tem que renunciar. Ah, mas eu estou tão chateado. Eu tenho que renunciar até a chateação para servir ao Senhor. Chateado ou sem chateado, eu tenho que fazer. Eu vou fazer? É para o Senhor? Eu vou fazer. Ah, mas fulano falou uma coisa que me magoou, feriu o meu eu. Eu não vou mais porque eu estou ferido o meu eu. Não interessa. Renuncie o seu eu ferido. Mas renuncie. Renunciar é isso. É o que for preciso, principalmente o eu. Quem entende diz amém. E por último, outra coisa que eu preciso fazer para o mundo espiritual se mover no sobrenatural na minha vida, chama-se vida de prioridades. Você tem prioridades? Todo mundo tem prioridade. Prioridade é o quê? Aquilo que eu julgo como mais importante e valioso na minha vida. Se você quer experimentar o sobrenatural, tenha prioridades na sua vida. Primeira prioridade, o reino de Deus. O reino de Deus, em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Tem algo na sua vida
que ainda está sendo prioridade mais do que o reino de Deus? Tem? Até quando você vai trocar as ordens de prioridade na sua vida? E às vezes coisas simples que nós fazemos, que nós achamos que não é prioridade. Quando fala reino de Deus, engloba tudo, inclusive a obra do Senhor que está sendo feita dentro do reino de Deus. Por exemplo, quando você devolve o dízimo, você está, em primeiro lugar, você está priorizando o reino de Deus, sim ou não? Claro. Porque o reino de Deus não tem patrocínio. Diferente das festas juninas, diferente do carnaval, diferente do Réveillon, diferente de outras datas, do comércio em geral, da política, dos partidos políticos, que recebem milhões de verbas de fundo eleitoral, de isso, de aquilo outro, a igreja não recebe nada para funcionar, para ficar de portas abertas. Se o povo de Deus não priorizar o reino de Deus e disser assim, não, em primeiro lugar é o meu dízimo, é a primícia. Quando eu priorizo o reino de Deus, eu entendo que o meu dízimo é primícia. E primeiro é o meu dízimo, porque eu estou priorizando o reino de Deus e a minha igreja faz parte desse reino e eu quero que ela continue funcionando e avançando. Se eu não estou nem aí para isso, eu não estou sendo, no mínimo, coerente com aquilo que eu digo que eu creio. Porque eu digo que priorizo o reino de Deus, mas o reino de Deus está se acabando e eu não estou nem aí, não tenho nada a ver com isso. Eu não consigo entender. Segundo, priorize a família. Família em primeiro lugar. Quem é casado, a sua prioridade é o seu marido, mulher. Marido, a sua prioridade é a sua esposa. Casou, já era. Perdeu o playboy. Ah, mas o meu futebol, perdeu o playboy. Ah, mas os meus amigos, perdeu o playboy. Ah, mas as minhas amigas, perdeu o playboy. Agora é o maridão que tu tem que cuidar. Agora é ela que tu tem que cuidar. Tua responsabilidade. Tua prioridade agora é tua família. Primeiro vem o marido e a mulher, viu? Depois vem os filhos. Não troca a prioridade, não. Não, meus filhos em primeiro lugar. Está errado. Os filhos vão casar e vão se embora e vai ficar só os velhos dentro de casa. Quem já passou por isso sabe. Diga-lhe eu. Não priorize filho, não. Prioridade é um ao outro, porque vai ficar só os velhos ali junto. Um suportando o outro até que Jesus volte. Depois vem os filhos. Mas família em primeiro lugar. É outra dificuldade que eu tenho aqui na igreja. Fala em futebol, eu acho que eu posso falar que hoje é ceia. Posso ou não posso? Fala em futebol, uhul! Fala em sair com a mulher, é muito gasto. É muito, gasta muito. Eu não tenho dinheiro, eu estou sempre liso. Bota a mão assim, eu estou sempre liso. Futebol, sair com os amigos, está tudo errado. Por que é assim? Por que não entra na cabeça que a prioridade é a família? Por que não entra? Porque na hora da luta, da dor, não é os teus amiguinhos do futebol que vêm fazer as coisas para você não, rapaz. Não é os teus coleguinhas do futebol, na hora eles pegam o beco e deixam tu no foguete. Na hora da peia, é ela que vai estar do teu lado. Na hora que tu tiver ela morrendo, estou morrendo, vou morrer. É a besta velha que está ali para suportar você. É ou não é, mulheres? Duvido que venha uns amiguinhos do futebol, chegar lá, toma aqui o Tilenol. Duvido, Deodó. Quem vem é a besta da mulher. E ele prioriza os amigos. Rapaz, se eu fosse eu, tinha vergonha de tomar uma ceia dessa, rapaz. Tinha vergonha de tomar uma ceia dessa. E quem vai casar, se prepare, viu?
E a chibata vai comer no lombo também. Tem uns aí que estão querendo, né? A chibata vai descer, quando vai continuar descendo, o sangue vai espichar. E para encerrar, priorize o seu próximo. Jesus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos e a praticar o amor através de atos, atitudes, bondade, serviço, evangelismo, missão. Meu irmão, tu quer viver o sobrenatural? Prioriza vidas. Prioriza vidas. A nossa igreja, graças a Deus, nós somos tão pequenos, tão falhos, mas nós temos procurado priorizar vidas. Onde eu tenho ido e tenho falado do projeto Renovação na África, só um exemplo. As pessoas têm dito assim, rapaz, vocês fazem isso mesmo? A gente faz. Mas você tem certeza que é verdade mesmo? Eu disse, é verdade. Ele disse assim, mas ninguém quer fazer isso. Eu disse, mas a gente quer. Chorando, apanhando, sofrendo, sem condição nenhuma. Mas a gente quer e a gente vai. Porque ninguém quer priorizar o próximo mais. Todo mundo quer priorizar o dinheiro. Os grandes pastores querem ir para a Disneylândia ver o Mickey. Os grandes pastores querem estar com as suas Hilux e trocar de ano em ano uma Hilux cada vez mais nova. Ninguém quer priorizar a vida de ninguém. Ninguém quer priorizar. E eu falei. Teve um pastor que ficou invocado comigo lá na feira Expo Evangélica. Eu fui para a feira Expo Evangélica, para o café de pastores, cheio de pastor lá. E eu fui, comecei a falar com um bocado de pastor e falar. E tem um pastor presidente lá, um presidente de uma grande igreja. Não sei quantas igrejas. Eu cheguei para ele e sentei e disse, olha, mostrei para ele o projeto. Isso aqui não é brincadeira não, isso aqui é sério. Tem pastor que só prioriza isso aqui, ó, só quer estar charlando para cima e para baixo. Nem todo mundo quer ir para esse lugar aqui pregar para esse povo. Ele frisou a sobrancelha assim, achou meio ruim. Eu disse, mas essa é a verdade. Vai descer rasgando, mas vai descer. No final ele olhou para mim e disse assim, é verdade. Semana que vem vai lá no meu escritório, que eu quero lhe atender, que eu quero ajudar no projeto. Marcou para eu ir lá terça-feira de manhã, pastor presidente de uma grande igreja. Eu quero ajudar nesse projeto aqui, porque a minha igreja não tem projeto de missão. Glória a Deus por isso. Toda honra e seja dada ao nome do Senhor Jesus. Precisamos, fique de pé. Precisamos desejar o sobrenatural. Precisamos ter experiências tão poderosas com Deus que o mundo à nossa volta seja impactado. Você precisa dizer assim, olha, eu quero causar impacto através do poder de Deus que mora dentro de mim. Vamos fazer isso? Vamos fazer essa oração? Coloque sua mão no seu coração. Repete a oração que eu vou te dizer agora.